Recortes em Provérbios, capítulo 21, 27 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série de Recortes em Provérbios com a finalidade de destacar passagens de cada capítulo do livro de Provérbios de forma intencional para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. A versão da Bíblia usada aqui é a Nova Versão Internacional e eu te convido a assistir às outras séries que nós já gravamos aqui no canal. Você encontra as outras séries na seção das playlists. Na seção das playlists você vai encontrar, em janeiro desse ano, a série Provérbios, janeiro de 2024, que tem 60 vídeos, entre 30 e 50 minutos, onde o capítulo 1 até o capítulo 31 de Provérbios foi estudado em formato de 60 aulas. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida, com base em Provérbios. São 31 vídeos de 30 a 50 minutos que apresentam uma lição para a vida em cada capítulo de Provérbios. Em março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. Nesta série, os vídeos têm em média de 30 a 50 minutos e eles abordam todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios trata. Em abril, nós gravamos uma série chamada Leituras em Provérbios, com o objetivo de aumentar o relacionamento com Deus e o desenvolvimento pessoal. E agora, em maio, nós estamos gravando Recortes em Provérbios com esse objetivo que já mencionamos. Então, vamos para os recortes em Provérbios 21. O primeiro recorte, o capítulo 21 de Provérbios, ele trata a respeito da soberania de Deus. Esse é o tema que é central no capítulo 21 de Provérbios. O capítulo começa com os 2 primeiros versículos e os 2 últimos versículos falando a respeito da soberania de Deus. Vamos ver esse primeiro recorte lendo os versículos 1, 2, que são os primeiros, e os últimos, que são os versículos 30 e 31. O versículo 1 diz: O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Deus está nos dizendo nesse primeiro versículo que ele controla o coração do imperador, do rei, da rainha, do presidente, do governador, do prefeito, do patrão, do líder, do chefe, seja quem quer que seja a pessoa que está ocupando um cargo de reinado, de governo, de liderança, de chefia, Deus tem o controle sobre o coração dessa pessoa. Ele controla o coração de quem quer que seja. Quando Jesus estava diante de Pilatos, foi o próprio Deus que controlou o coração de Pilatos para que ele permitisse que Jesus fosse colocado naquela cruz e fosse crucificado. Quando Pilatos disse para Jesus: Não dizes nada? Não sabes que tenho eu o poder de te livrar dessa condenação? Jesus disse para ele: Nenhum poder terias sobre mim, se lá do céu, se o meu Pai não lhe tivesse dado. Jesus estava dizendo: Você só tem poder sobre mim porque essa é a vontade de Deus. Então, o coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer.
Portanto, esse versículo nos revela a soberania de Deus. Quando as coisas acontecem, nós pensamos que elas estão acontecendo sem que Deus saiba o que está acontecendo. Mas a realidade é que Deus sabe o que está acontecendo. Mesmo quando alguma coisa ruim acontece, é a soberania de Deus. O rei Zedequias estava na época em que o profeta Jeremias estava trazendo as mensagens de Deus, sendo informado que o seu reinado seria destruído pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E Zedequias e os profetas que estavam em Judá não aceitavam a profecia que o Jeremias entregava. Diziam: o Senhor livrou Israel de muitas batalhas e, portanto, essa profecia não procede de Deus. Porém, quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós vemos o que aconteceu. A profecia se cumpriu. O rei Nabucodonosor veio da Babilônia, bateu nas portas de Jerusalém e a ordem de Deus era que Zedequias se entregasse, pois não haveria destruição, mas que se ele resistisse à invasão, haveria mortes por fogo, alguns que escapassem do fogo seriam mortos à espada, e os que escapassem do fogo e da espada seriam fugitivos para outras terras. E foi exatamente o que aconteceu. Zedequias e o povo de Judá não ouviram as profecias de Jeremias, resistiram ao rei Nabucodonosor, e ele, por essa razão, pôs fogo à cidade. Alguns morreram queimados. Os que escaparam do fogo, ele matou à espada. E os que escaparam do fogo e da espada saíram fugitivos para outras terras, e Jerusalém foi tomada da forma como Deus havia dito, porque o povo de Judá estava vivendo um tempo em que os juízes não asseguravam os direitos dos órfãos e das viúvas. Os profetas entregavam recados dizendo que Deus estava com o povo quando o povo estava pecando, fazendo adoração a outros deuses, queimando os seus filhos no fogo para adoração ao deus Moloque. E Deus se irou contra Judá e decretou que seriam levados como escravos e ficariam durante 70 anos no cativeiro da Babilônia. Se você tem interesse em estudar o livro do profeta Jeremias, na seção das playlists, nós também temos uma série chamada Entenda Jeremias. E nesta série nós temos os estudos de cada capítulo do livro do profeta Jeremias, capítulo por capítulo. Voltando aqui para o versículo 1, Deus, ele tem o controle tanto quando um rei vem sobre outro reinado para causar a destruição, como também para o bem. Todas as circunstâncias, tanto para o bem quanto para o mal, acontecem pela soberania de Deus. É Ele que decreta o bem e é Ele que decreta o juízo. E esse versículo nos faz lembrar daquele outro que diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muitas pessoas se esquecem de orar pela sua cidade, de orar pelo seu estado, de orar pelo seu país. E é muito importante orarmos pelas nossas cidades, pelo bairro onde moramos, pela vizinhança que está à nossa volta, para que Deus, pelo poder da oração, faça mudanças e permita que as coisas mudem ao nosso entorno. Em Tiago,
está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago nos fala ali no capítulo 5 que Elias era um homem, como qualquer um de nós, mas ele orou e não houve chuva por 3 anos e meio. E depois ele orou novamente e houve chuva, porque a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então, o coração do rei é controlado como um rio pelo Senhor e ele o dirige para onde quer. O versículo 2 fala que todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Veja que todos os caminhos do homem faz referência aos projetos que o homem estabelece. O homem estabelece seus projetos e pensa que está no caminho certo, mas o Senhor pesa o coração, o que significa que o Senhor, ele olha o que nos motiva, o que nos leva a trilhar aquele caminho. E é ele que pesa o coração para ver se vai permitir que nós tenhamos sucesso naquele caminho ou se teremos o fracasso. Deus, ele olha o que passa no coração dos seus filhos, para dar a eles o fim que esperam quando andam no caminho da correção e para impedir que levem adiante projetos que são contrários à vontade dele, quando no coração do homem sobe a arrogância, a soberba, a má intenção. O Senhor, ele pesa o coração para decidir para onde o homem vai. O homem cria o seu plano, pensa que está correto, mas o Senhor é que, no final, dá a palavra, se vai ou não vai. Mais um versículo que nos mostra que o homem pode pensar, vou fazer isso ou aquilo. Lá em Tiago, nós vemos no capítulo 4 sobre a presunção dos homens. Quando os homens pensam que eles dizem assim: amanhã iremos para a cidade e faremos isso ou faremos aquilo, quando deveriam dizer: se o Senhor permitir, amanhã faremos isso ou aquilo. É Deus quem determina aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós não fazemos. Está então no versículo 30 e no versículo 31, veja, o capítulo começa falando sobre a soberania de Deus e ele termina falando sobre a soberania de Deus. Porque no versículo 30 ele fala assim: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. E o versículo 31 fala: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Então nós vemos que os últimos versículos de Provérbios 21 falam que contra Deus não existe sabedoria, não existe discernimento, não existe plano, não existe, portanto, nenhuma inteligência, conselho, entendimento, revelação, insight, iluminação que possa se levantar contra Deus. Quando Deus estabelece alguma coisa, ele faz aquilo que ele decretou, aquilo que ele determinou. Não há conselho, não há nada que possa se levantar contra Deus. E o versículo 31 fala: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Em outras palavras, uma nação pode ter um grande exército, uma nação pode ter muitos cavalos, muitas armas, muitos homens, muitos soldados, mas é o Senhor que dá a vitória. Em outras palavras, não importa qual é o conselho que o homem possa ter, é Deus que dá a vitória. Nós temos várias passagens na Bíblia que falam a respeito de guerras em que os inimigos de Israel eram muito mais poderosos, em que os exércitos dos inimigos eram muito maiores, mas
em que Deus deu vitória para o seu povo. Juízes, ali a partir do capítulo 6, conta a história de Gideão. Gideão era da menor tribo de Israel, da menor família, e os midianitas invadiam Israel e levavam todas as suas colheitas. Gideão estava com as uvas no lagar, escondido na sua casa, pisando as uvas, quando o Senhor, o anjo do Senhor, apareceu a ele, dizendo que ele traria livramento para o povo de Israel. Se levantaram 22.000 homens, e Deus disse para Gideão: você vai levá-los até. Você vai fazer duas provas. A primeira prova: diga, quem for covarde que vá embora. Quando ele disse isso, foram-se embora. Ficaram apenas 10.000 homens. Depois Deus disse: agora você vai levá-los até o riacho e vai cansá-los. E ali, quando forem beber das águas, você vai colocar à parte todos aqueles que se inclinaram e beberam a água de maneira desesperada. Mas você vai separar apenas aqueles que se inclinaram e lamberam as águas. Restaram apenas 300 homens. E com esses 300 homens, Deus deu uma orientação para Gideão, dizendo que fossem de noite, perto do acampamento dos midianitas, que acendessem algumas tochas e que no momento em que houvesse a quebra de um cântaro, que eles deveriam tocar as trombetas. Gideão obedeceu à ordem de Deus. Os midianitas, por se tratar de um período noturno, quando ouviram que um cântaro foi quebrado, que as trombetas foram tocadas, imaginavam que estavam sendo invadidos no seu acampamento pelos israelitas e começaram a matar uns aos outros. E com isso, Deus deu a vitória para Gideão, para Israel, sendo ele da menor tribo, da menor família e com apenas 300 homens. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vemos também a história do rei Josafá. Ele estava sendo ameaçado pelo exército de 3 nações. Eram os habitantes do monte de Seir, eram os moabitas e também os amalequitas. E eles foram contra Josafá, dizendo que destruiriam Israel, destruiriam Judá. Josafá clamou a Deus e o profeta disse para que ele não temesse, porque ele não teria que lutar aquela guerra, porque o Senhor é quem estava na frente daquela batalha. Então, eles receberam uma instrução para a guerra. Eles receberam uma instrução para a guerra. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, está escrito que Josafá disse para o povo assim: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 23. Porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Então nós vemos aqui, eu li o versículo 23, é 2 Crônicas, capítulo 20. Você pode ler essa história a partir do versículo 17 até o versículo 23.
Eu falei amalequitas, mas eu falei errado, é amonitas. Então eram os moabitas, os amonitas e os habitantes do monte de Seir. Esses três povos reuniram seu exército contra Judá, contra o rei Josafá, e o rei Josafá levantou os cantores naquela guerra para que eles louvassem a Deus e para que a guerra fosse colocada diante de Deus. E Deus disse para eles o seguinte, disse aqui o versículo 17, o profeta Jaaziel disse, versículo 15 e 16, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E o versículo 16, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Veja que Deus disse para o seu povo onde que o exército inimigo estava subindo. Eles estavam vindo pela ladeira de Ziz. E os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Versículo 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então nós vemos que eram três exércitos. Eles tinham muitos soldados, mas o Senhor deu a vitória para o povo de Judá. Portanto, é a soberania de Deus que governa. O segundo recorte fala sobre o que desagrada e o que agrada a Deus. Então, nós separamos aqui, eu separei aqui todos os versículos que falam o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E aquilo que agrada a Deus, nós apontamos como sendo sabedoria. Nós encontramos 5 recortes que mostram o que agrada a Deus. Então nós vamos ver aqui na sequência 5 sabedorias. E depois nós separamos 8 tolices. Aquilo que desagrada a Deus, nós apontamos como sendo tolice. Então vamos começar aqui a ver os versículos que falam de sabedoria. Sabedoria 1. O que agrada a Deus é fazer o que é justo. O versículo 3 fala que fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Tem muitas pessoas que imaginam que porque apresentam muitas ofertas em dinheiro, podem se prostituir, podem cometer adultério, podem assistir vídeos indecentes, podem xingar outras pessoas porque dizem eu estou bem com Deus, porque eu levei uma grande oferta para Deus e eu sou um grande mantenedor da obra de Deus. Então, eu estou justificado pelo volume de dinheiro que eu entrego a Deus. Tem outras pessoas que pensam, eu jejuo muito, eu oro muito, eu faço muitos votos, então eu tenho aquele pecadinho e está tudo bem. Mas esse versículo 3 nos ensina que fazer o que é justo. Justo significa estar ajustado à vontade de Deus. Justo é você vestir nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas ações, nos seus comportamentos, aquilo que Deus ordena. Se Deus diz, perdoem, amem o próximo, façam a justiça em relação aos direitos dos órfãos, das viúvas, respeitem aquele que é pobre, não façam acepção de pessoas. Tem muitas pessoas que fazem muitas orações, mas quando chegam na sua igreja local, olham com desprezo para os que são mais pobres e dão reverência aos que são mais ricos. Quando fazem isso, estão desonrando aquele que é pobre. E Tiago, na sua carta, ensinou no capítulo 2 que quando as pessoas na igreja dizem para o rico, vem e senta aqui,
e dizem para o pobre: tu, assenta-te aí. Estão fazendo acepção de pessoas, quando Deus não faz acepção. Então, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Esse é o primeiro ponto, e tem mais 2 versículos que falam sobre isso. O versículo 15 e o 21. O 15 fala: quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quando as pessoas aplicam a justiça, ou seja, condenam os que fazem as coisas erradas e inocentam os que devem ser inocentados, os justos ficam alegres, porque sabem que não tem nada para temer. Mas os malfeitores, os que fazem o mal, ficam apavorados, porque eles sabem que quando a justiça é feita, que eles serão condenados. E o versículo 21 fala: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Portanto, fazer o que é justo é o que agrada a Deus. Quando você segue a justiça e a lealdade, o que é lealdade? É um sentimento interno, uma coisa que o indivíduo carrega consigo, de guardar a fidelidade, de guardar o compromisso que tem com a outra pessoa. Quando ela faz um pacto, quando ela faz uma aliança com a outra pessoa, independente do que a outra pessoa vai fazer, aquele que é leal mantém a sua palavra. Ele mantém-se fiel àquilo que ele prometeu. Então, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Ou seja, nós honramos as pessoas quando vemos que elas fazem as coisas certas e quando elas cumprem as suas palavras, assim como nós desonramos aquelas pessoas que são injustas e desleais, porque nós dizemos: aquela pessoa é uma pessoa injusta, aquela pessoa é desleal, porque ela fez um contrato comigo e ela não honrou a sua palavra. Então, aquele que pratica injustiça e é desleal, ele será desonrado. A sua honra será revelada. Será revelado que ele não tem honra. Mas aquele que segue a justiça e a lealdade encontra a vida, encontra a justiça e encontra a honra. Encontra a justiça porque, quando as pessoas tiverem que julgar o justo, se lembrarão daquilo que ele faz e o honrarão e farão a ele justiça. E nessa sabedoria, de sabedoria 1, que é fazer o que é justo, agrada a Deus, vamos lembrar que o tema principal de Provérbios 21 é a soberania de Deus. O próprio Deus, na sua soberania, realiza a justiça sobre a terra e faz com que aqueles que praticam a justiça recebam a justiça. Pode ser, você que está acompanhando esse vídeo, pode pensar, pode ter se lembrado de alguma situação em que o justo foi injustiçado. O próprio Jesus foi injustiçado. Mas, quando essas situações de injustiça acontecem na vida do justo, elas são situações momentâneas, que têm propósito. Toda vez que o justo passa por uma situação de injustiça, o propósito de Deus é trazer maturidade, salvação, livramento, renovação. Nunca o justo vai sofrer a injustiça para sempre. A injustiça vai acontecer quando Deus tiver um propósito. José foi injustiçado pelos seus irmãos, mas Deus tinha um propósito. Quando os seus irmãos mais velhos colocaram ele dentro de um poço e depois o venderam como escravo para Potifar, e José caiu dentro de uma prisão no Egito, porque ele foi acusado pela mulher de Potifar de ter tentado se deitar com ela. Foi lá dentro da cadeia
que ele conheceu o copeiro do rei, o copeiro de Faraó, que permitiu que ele fosse levado até Faraó, interpretasse os sonhos de Faraó e fosse colocado como governante do Egito para que houvesse liderança para trazer provisão do alimento para que o povo de Judá não passasse fome. Então, ele foi injustiçado, mas havia um propósito maior de salvar a nação de Israel. Sempre que o justo passar por uma situação de injustiça, existe um propósito. Talvez você está passando por um processo de injustiça no seu trabalho. Talvez alguém caluniou, difamou, talvez alguém injuriou você sem que você tivesse cometido a acusação que estão imputando a você. Mas saiba que Romanos 8:28 diz: todos sabemos que todas as coisas colaboram, cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus tem um propósito no meio dessa injustiça que você talvez esteja passando. Deus tem algo maior. Talvez tenha vencido o seu tempo de estar nesse lugar. A injustiça nunca prevalece diante de quem é justo. O Senhor permite que a injustiça ocorra para realização de seus propósitos. Sabedoria 2 nos fala sobre planejamento e paciência. Isso agrada ao Senhor. Versículo 5: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Colocamos a anotação de Provérbios, capítulo 19, versículo 2 ao lado, porque Provérbios 19, 2 fala justamente que aquele que se apressa, aquele que se precipita, erra o seu caminho. E esse versículo 5 de Provérbios 21, 5, está falando a respeito de duas sabedorias, de duas coisas que agradam a Deus. Que Deus se agrada quando nós temos planos bem elaborados. Os planos bem elaborados levam à fartura. Tem pessoas que seguem o lema: deixa a vida me levar. Mas nós devemos orar ao Senhor para definir projetos. Quando se inicia um novo ano, o que você vai fazer? Nesse ano, você definiu metas? Quais as metas que você definiu para este ano? Você definiu metas para o seu futuro? Qual o que você quer fazer daqui a 5 ou 10 anos? Algumas pessoas podem pensar assim: mas a Bíblia fala que nós devemos viver um dia de cada vez. Mas a Bíblia fala que, isso está em Mateus capítulo 6, versículo 34. Basta para cada dia o seu próprio mal. Não fiquem preocupados com o amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios acontecimentos. Basta para cada dia o seu próprio mal. Então as pessoas dizem: é pecado eu pensar no amanhã porque eu nem sei se amanhã eu vou estar vivo. Sim, nós não sabemos se amanhã estaremos vivos, mas nós também vivemos pela fé. Então, enquanto nós estamos vivos, nós devemos ter planos, pensar: se o Senhor permitir que eu esteja vivo daqui a 5 ou daqui a 10 anos, eu quero estar de acordo com o plano de Deus, fazendo isto ou aquilo. É necessário orar a Deus, colocar os seus caminhos a Deus, entregar os seus caminhos ao Senhor, como diz Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E criar planos, elaborar planos de cursar uma faculdade, estabelecer um relacionamento com alguém com quem você possa se casar, você que é solteiro, você que é solteira, estabelecer a empresa em que você vai trabalhar durante um tempo, porque você deve pensar em
montar o seu próprio negócio. Você deve pensar em estudar para que você possa ter o seu negócio. Ou, se Deus está dando a orientação de que você deve ficar nessa empresa em que você está, então que você fique nessa empresa, mas que tudo que você está fazendo tenha um planejamento. Peça para que Deus estabeleça os seus planos. Em Salmos 90, no versículo 12, está escrito assim: Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de tal forma que alcance um coração sábio. Então faça essa oração. Diga: Ensina-me, Senhor, a cada dia o ser sábio. Ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Porque quando você orar assim, o Senhor ouvirá a sua oração e a cada dia ele trará sabedoria ao seu coração. E medite na palavra diariamente para que você possa receber a iluminação do Senhor na leitura da palavra, na meditação da palavra, na reflexão da palavra, cada dia um conhecimento novo que vai levar a sua vida para a prosperidade, para a fartura. Veja que o versículo 5 fala isso. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aquele que tem pressa, não tem a paciência para fazer cada projeto no seu passo a passo, acaba fracassando, acaba caindo na miséria. Faça o seu plano e siga o passo a passo. Tenha paciência. Se você montou um negócio agora, muitas pessoas montam um negócio e já querem ver os resultados do seu negócio. Continue servindo as pessoas da melhor maneira que você pode. Muitas vezes um negócio traz o seu retorno só após 1 ano de trabalho, 3 anos. Algumas áreas levam até 4 ou 5 anos para se obter a recuperação do que foi investido. Então é necessário estudar bem aquilo que você vai fazer, tomar informação a respeito do faturamento e aguardar o tempo, trabalhando com paciência, fazendo o seu melhor para que você consiga realizar os seus planos. A sabedoria 2 é: o Senhor se agrada de quem faz planejamentos, e o Senhor se agrada, faz planejamentos confiando nele, honrando ao Senhor, colocando diante dele em oração, e também daqueles que são pacientes em fazer o que precisa ser feito diariamente para que possam alcançar o sucesso, para que possam alcançar a multiplicação e a prosperidade. Terceiro ponto que agrada a Deus, sabedoria 3. Castigar aquele que faz a coisa errada, castigar o zombador. O versículo 11 e 12 nos falam disso. O 11. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. 12. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Então nós vemos aqui no 11 que quando o zombador é castigado, quando a pessoa que faz a coisa errada recebe a punição, aquele que é inexperiente olha e aprende. E entende que se fizer a coisa errada, também receberá o castigo e a punição. Esse é um dos motivos pelos quais é tão importante que os culpados sejam condenados. Numa nação onde a justiça é corrompida e onde a justiça é pervertida, onde aquele que rouba, aquele que corrompe é justificado e não recebe a punição, se multiplicam os roubadores e os enganadores. Mas quando o zombador é castigado, o inexperiente aprende e entende que a punição virá. E quando o sábio recebe a instrução, ele obtém o conhecimento. Aqui na parte B do versículo 11, nós estamos vendo uma comparação, que quando o sábio ele é corrigido,
ele aprende. Naturalmente ele diz, não vou fazer isso. Agora, o zombador, ele nunca aprende. O zombador, ele só aprende quando ele é castigado. É por isso que aqui o versículo 11 está fazendo uma diferença entre o zombador e o sábio. O zombador, ele tem que ser castigado para aprender. Ele tem que ser castigado e o pior de tudo do zombador é que muitas vezes ele é castigado e mesmo sendo castigado ele não aprende. Muitos são aqueles que tropeçam uma, duas, três vezes no mesmo erro. A pessoa, por exemplo, entra no relacionamento, faz coisas erradas e, como castigo, ela recebe a separação, porque a outra pessoa não suporta e tem um momento em que ela termina o relacionamento. E a pessoa entra no outro relacionamento e faz as mesmas coisas. Ela vai ser castigada pela vida. Passa por um casamento, pelo segundo casamento, pelo terceiro casamento e ela sempre não consegue manter o casamento porque ela não aprende. Agora, aquele que é sábio, ele aprende com as situações. Quando ele vê que uma coisa precisa ser corrigida, ele corrige. Então, a sabedoria 3 é: aquele que faz a coisa errada tem que receber a punição. No exemplo dos pais com os filhos, se o seu filho faz algo errado, você precisa disciplinar para que os outros filhos, para que as pessoas em volta vejam que a disciplina é aplicada, para que eles aprendam a sabedoria. Agora, aquele que é sábio, ele não precisa do castigo. Quando ele ouve o que deve fazer e o que não deve fazer, ele já aprende. Então, aqui no versículo 11, nós temos aqui mais uma sabedoria. Quando você ouvir a palavra de Deus, siga a palavra, para que você não precise do castigo. E o versículo 12 fala que o justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Em outras palavras, o justo, quando ele tem poder, quando ele está na liderança, quando ele está no governo de uma situação, ele observa o que os ímpios fazem e ele pune. Ele faz com que os ímpios caiam na desgraça. Ele faz com que eles recebam o castigo e a justiça. Então, a sabedoria 3 é: se você está numa posição de liderança e alguém está fazendo algo errado, não permita que essa pessoa continue fazendo a coisa errada. Apresente advertência. Chame a pessoa num canto e diga: você está fazendo algo errado e você deve parar com isso e seguir a instrução. Se a pessoa não mudar, você precisa aplicar a pena. Talvez você seja o encarregado, o chefe, o patrão. E por incrível que pareça, tem muitos patrões que não demitem funcionários porque eles são, como dizem por aí, gente boa. Eles dizem assim: ah, mas ele é bem humorado, ele sempre vem e é afetuoso, ele está sempre ali contando as suas histórias, ele tem uma boa, ele é uma pessoa boa, e não demitem aquela pessoa, apesar daquela pessoa não cumprir as metas, não fazer o que precisa ser feito, porque elas ficam com dependência emocional. Muitas vezes, um empregador, um chefe, ele tem alguma carência no seu casamento, tem alguma carência, algum problema com relação aos seus pais, e tem aquele funcionário que trabalha na empresa e que ele dá o tapinha nas costas, dá um abraço e fala: "E aí, chefe, como que você tá? Tá tudo bem com você?" E traz um bombom, traz um presente para aquele chefe, mas ele não faz o que tem que ser feito. E aquele chefe, aquele patrão, por causa dessa dependência emocional, mantém aquela pessoa. E muitas vezes demite uma outra pessoa que está cumprindo as tarefas. Se você é dono de um negócio, se você é o chefe de uma empresa, o seu dever é com as metas e com os compromissos ligados ao negócio. Essa pessoa que não cumpre as metas, ela tem que ser demitida.
O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Observa o que o ímpio faz e diz: fez a coisa errada? Tem que receber o castigo. É advertência? Advertência. É suspensão? É suspensão. É demissão? É demissão. A sua dependência emocional precisa ser tratada em outro campo. Você precisa procurar, talvez, um pastor, um padre, um psicólogo, um psiquiatra, dependendo da situação que você está passando, para que você receba orientação. Você precisa orar, falar com Deus, você precisa meditar na palavra para resolver a situação que você tem com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido, para que essa situação emocional seja tratada. Mas o zombador, o que faz a coisa errada, precisa receber a pena. Separe as coisas profissionais daquilo que você tem no seu campo emocional. Sabedoria 4. O que agrada a Deus? Estratégia. Versículo 22. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Deus se agrada daqueles que pedem a ele a estratégia correta. Foi assim que Gideão, com 300 homens, venceu os midianitas. Foi assim que Josafá venceu os amonitas, os moabitas e os habitantes do monte de Seir. Eles seguiram as instruções do Senhor. Eles usaram estratégia. Deus deu a estratégia para Gideão. Você só vai quebrar um cântaro, você vai tocar as trombetas, você vai fazer isso colocando os 300 homens em volta do arraial dos midianitas. E quando eles ouvirem o cântaro sendo quebrado e as trombetas tocando, vão pensar que estão sendo atacados de todos os lados. Vão ficar desesperados e vão começar a pegar as suas espadas e matar as pessoas que estiverem à sua volta. E no escuro acabaram se matando uns aos outros. Essa foi a estratégia. E eles conquistaram a vitória sobre os midianitas. Então, o sábio, aquele que ouve a estratégia do Senhor, conquista a cidade dos valentes. Não importa se os valentes são muitos. Quando você tem estratégia, você consegue a estratégia certa, a estratégia que vem da orientação de Deus. Você derrota os valentes e você derruba a fortaleza em que eles confiam. Eles confiavam que o seu exército era poderoso, eles eram em maior número, mas eles acabaram se matando uns aos outros e foram destruídos por causa da estratégia de Deus. Se tem alguma coisa na sua vida que você não sabe como vencer, peça para Deus, me dá a estratégia. E o Senhor dará a estratégia para que você vença a situação que você está passando. A quinta coisa que agrada a Deus, sabedoria 5, ter cuidado com as palavras. Versículo 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Então, se você cuida das palavras que você fala para o seu cônjuge, você evita o sofrimento, você evita separação e divórcio. Se você cuida com o que você fala para os seus filhos, a forma como você disciplina, a forma como você faz a correção, você vai evitar sofrimento de ver o seu filho com raiva. Tem muitos filhos que foram agredidos, foram violentados quando fizeram coisas erradas. Deus não quer que você espanque o seu filho, não quer que você mate o seu filho. Ele quer que você o corrija. E corrigir pode ser de várias formas. Tirando alguma coisa que ele gosta ou que ela gosta, dizendo: eu vou tirar isso de você porque você fez isso. É muito importante dizer para a criança: você vai ficar sem esse brinquedo.
Você vai ficar sem ir a esse lugar que você gosta por um período de 10 dias em razão disso que você disse. Porque você fez isso. Porque isto é errado. Dizer para a criança que fazer a associação. Muitos pais aplicam a penalidade sem falar para a criança por que ela está recebendo a punição, por que ela está sendo disciplinada. É muito importante esse discurso. Você vai ficar 10 dias sem ir naquele lugar que você gosta porque você disse isso. E isso é importante porque eu estou sendo seu pai, porque eu estou sendo a sua mãe. Eu estou dizendo para você, não faça isso, porque isso é mal. Quando você é cuidadoso no que fala para o seu empregador, para o seu funcionário, a forma como você fala, você evita muito sofrimento. Uma palavra que o empregador fale com tranquilidade para os seus colaboradores faz com que esse colaborador, até quando você demite ele, é importante, sempre que possível, apresentar a razão da demissão. Dizer por que aquilo está acontecendo. Porque você evita muito sofrimento. Muitas pessoas que têm um negócio precisam fazer, muitas vezes, um acerto com relação a causas trabalhistas. Se você faz um bom acordo, se você aceita que você errou por não ter feito o registro do seu funcionário, você consegue evitar ações trabalhistas. Você consegue evitar o fechamento do seu negócio. Mas muitas pessoas ficam com débitos em relação aos seus colaboradores e são grosseiras, estúpidas, na forma como demitem esses colaboradores, recebem ações trabalhistas e, por causa dessas ações que geram grandes indenizações, acabam fechando o seu negócio. Isso acontece várias vezes porque a pessoa não tem cuidado com as palavras, não tem cuidado em fazer a coisa certa também. Procure sempre fazer as coisas certas para que você não tenha débitos. Provérbios sempre fala sobre ser justo. Seja justo com os direitos dos seus colaboradores. É mais caro você fazer o recolhimento de todos os impostos, mas é a forma correta de você lidar com as situações da sua empresa para que você prospere. Agora nós vamos tratar das tolices que Provérbios 21 nos fala. São 8 tolices. A tolice número 1. Tolices aqui são as coisas que desagradam a Deus. A primeira tolice é ter arrogância e orgulho. Versículos 4, 24 e 29 falam sobre isso. O versículo 4. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. O ímpio, ele vive no seu pecado. Quando você fala para ele parar de fazer aquilo, ele olha para você com aquele olhar de quem você pensa que é para falar alguma coisa da minha vida. Eu faço o que eu quero. E dentro do seu coração ele pensa: quem é esse? Quem é essa para falar alguma coisa? Eu faço o que eu quero porque eu sou dono da minha vida. Salmos 12 nos fala daquelas pessoas que cometem o pecado da fofoca e pecados da língua. O Salmos 12 fala que quando você corrige aqueles que falam mal, eles dizem assim: a boca é nossa, a língua é nossa. Nós falamos o que queremos, nós dizemos o que bem entendemos. E Salmos 12 condena exatamente isso. Salmos 15 fala: Senhor, quem morará no seu tabernáculo? Ou seja, quem vai morar com Deus? Aquele que não difama com a sua língua, aquele que não aceita a mentira contra o seu próximo, aquele que não usa a sua boca para falar mal a respeito do próximo. Então nós vemos Salmos 12 falando sobre os pecadores. Eles falam e dizem: quem é o outro para me condenar ou para dizer o que eu faço ou o que eu não vou fazer?
o Senhor não se agrada de quem assume essa postura. É uma tolice a pessoa carregar arrogância, orgulho e não aceitar a correção. Porque aquele que não aceita a correção, de repente é quebrado. De repente, com um golpe do Senhor, recebe o castigo. E o castigo que vem de Deus, a quebradura que ocorre de maneira repentina, ela vem de maneira muito severa. A pessoa recebe um golpe na vida que a pessoa fica atordoada muitas vezes por anos e anos por ser arrogante, por ser orgulhosa, por não aceitar a correção. Né? Tem um texto que fala assim: hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor, incline-se para ele. Se você ouve a voz de Deus, quando você ouve a voz de Deus e você obedece, você escapa de muito sofrimento. Versículo 24: o vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Então, o vaidoso e arrogante, o versículo 24 está dizendo: aquele que é arrogante, esse é o zombador. É aquela pessoa que zomba daquilo que é de Deus, zomba daquilo que deve ser valorizado. Ele age com extremo orgulho. E o versículo 29, o ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Então o ímpio mostra no rosto, você está falando para a pessoa corrigir o caminho e ela está olhando para você com aquele rosto de pedra, com aquele rosto de quem você pensa que é para querer me dar conselho, para querer dizer o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Não seja como o ímpio, que endurece o rosto quando recebe a correção. Seja como o justo, que mantém o seu caminho fazendo o que é justo. Seja como o sábio. Quando o sábio ouve a instrução, ele aprende o caminho. Essa tolice 1 é sobre arrogância e orgulho desagradam a Deus. Porque o arrogante e orgulhoso ele não escuta. Por mais que Deus, lembrando do texto de Jeremias, Deus levou o profeta Jeremias a dizer para o rei Zedequias: quando Nabucodonosor chegar aqui, se entregue, e ele não fará mal nenhum contra vocês, apenas os levará como escravos para a Babilônia. Zedequias, na sua arrogância, no seu orgulho, disse: quem é o profeta Jeremias? Nós não vamos perder essa batalha. Reagiram. Então a cidade foi queimada, muitos morreram à espada, e os que restaram tiveram que sair fugitivos em razão da desobediência, da arrogância, do orgulho do rei Zedequias. Tolice 2, língua mentirosa e testemunha falsa. Versículos 6 e 28 falam sobre isso. Desagrada a Deus você usar a língua para proferir mentiras e você ser uma testemunha que fala o que é falso. Versículo 6. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugidia e armadilha mortal. Se você consegue as suas riquezas mentindo no produto que você vende, dizendo que ele produz um resultado, mas na realidade aquele resultado não é verdadeiro, você pode conseguir a riqueza por um tempo, mas logo o mercado vai saber que você faz a coisa errada e aquele lucro que você obteve vai ser apenas uma ilusão. Você não vai se estabelecer. E muitas vezes você pode encontrar uma pessoa, um cliente no meio do caminho que pode resolver até mesmo matar você. Porque tem pessoas que são intolerantes quando são enganadas. Então, agir com propósito de ganhar dinheiro enganando outras pessoas, além de ser uma ilusão fugidia, uma ilusão que foge de você, pode ser uma armadilha mortal. Você pode estar desagradando alguém que pode querer vingança e pode decidir correr atrás de você para matá-lo.
Existem pessoas que perdem a vida porque venderam terrenos que não existem, venderam terrenos na praia com escrituras falsas e acabaram morrendo porque fizeram a coisa errada. Pensaram, vou ganhar um grande lucro enganando a pessoa, vendendo terrenos que não existem, e acabaram sendo perseguidas e mortas depois. Versículo 28. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O que o versículo nos mostra é que quando você testemunha algo que é falso, sempre tem alguma outra testemunha para mostrar que aquilo que você disse não é verdadeiro. Pode levar anos, mas a testemunha falsa, ela perece, não se sustenta. Mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. Quando você fala a verdade, é que você agrada a Deus. É uma tolice você pensar, criar um plano, criar uma estratégia para roubar o seguro, para enganar num contrato, porque com o tempo a verdade vem à tona. Quando você é sempre verdadeiro, você não tem o que temer. Você pode acordar todos os dias, daqui a 5 ou 10 anos, sem ter a preocupação de alguém um dia descobrir que lá atrás você proferiu uma mentira. Se descobrem, depois de 5 ou 10 anos, que você proferiu uma mentira em um contrato, pode até ser que a pessoa não possa mais reivindicar o direito por causa do tempo. Mas tem um problema. Quando se anunciar que você foi falso uma vez, a sua reputação ficará manchada. E basta que você tenha uma mancha por uma mentira, para que, por mais que você se esforce sendo verdadeiro depois, que as pessoas acreditem em você. Então, guarde o seu bom nome. Não seja mentiroso, não seja uma testemunha falsa, porque quando isso cair no conhecimento das pessoas, você nunca terá firmeza em relação às suas promessas, em relação aos seus negócios, em relação aos contatos que você vai firmar. Você vai querer estabelecer contatos com pessoas que ocupam posições maiores para lhe ajudar no seu negócio, e essas pessoas, sabendo que você é mentiroso, sabendo que você foi falso uma vez no passado, terão resistência em aceitá-lo nos negócios. Você diminui o seu espaço de atuação quando você é mentiroso, quando você é falso. A terceira coisa que desagrada a Deus, tolice 3, violência. Versículo 7, a violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. Versículo 10, o desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Então, pessoas que agem com violência, o texto está dizendo, você age com violência hoje, xingando, agredindo, espancando. Essa violência vai se voltar contra você. Essa violência vai arrastá-lo para a sua própria desgraça, para a sua ruína, para o seu fracasso. Quem dá vazão para a sua ira, para a sua raiva, para o seu ódio, para expressar a sua violência contra o próximo, está desprezando a própria vida, está perdendo o equilíbrio, está perdendo o controle. E vai chegar um momento que vai tomar uma atitude violenta contra a pessoa errada e vai receber o seu devido castigo, que muitas vezes é a morte. Porque o violento, ele faz violência contra um, contra dois, mas tem um momento em que ele recebe a violência. Tem um momento em que ele recebe o castigo. A violência vai se voltar contra ele próprio, porque se recusa a aprender a ter paciência, se recusa a agir corretamente, que é aprender
a resolver as coisas com a conversa, com a sabedoria, tratando o seu temperamento, cuidando da sua própria vida. O desejo do perverso é fazer o mal, ele não tem dó do próximo. Igualmente, quem não tem dó do próximo, encontra sempre a pessoa que não vai ter dó dele, que não vai ter dó dela. Tem aquela pessoa que começa um relacionamento e brinca com o sentimento das outras pessoas. Vai brincando, brincando, até que em um momento cai apaixonado, apaixonada por uma pessoa e sofre, recebe a sua consequência. Então, não brinque com o sentimento das outras pessoas. Quando você está num relacionamento, brincando com o sentimento da outra pessoa, se você sabe que não quer nada com essa pessoa, deixe que essa pessoa encontre a pessoa certa para que ela seja feliz. Não seja perverso de fazer o mal para outra pessoa, enganando os sentimentos dele ou dela, fazendo que ele ou ela pense que você está com o coração com ele ou com ela, porque a outra pessoa está inocente, está fazendo planos, enquanto você está apenas passando o seu tempo. Se você conhece alguém que está fazendo isso, fale sobre esse versículo 10, para que a pessoa encontre um caminho certo. Seja correto. Quando você faz isso, você está sendo violento com a pessoa. Está violentando as emoções, os sentimentos. Tem muitas pessoas que ficam com traumas emocionais e psicológicos porque passaram por esse tipo de processo. Encontraram alguém que mentia, só queria usar a pessoa por um tempo. E depois, mas já sabiam que não queriam se casar com aquela pessoa. E depois agem dessa forma. Existem inclusive ações na justiça de muitas pessoas que pedem indenizações por noivados, por projetos, sonhos que foram frustrados por causa da perversidade do outro ou da outra. Então, o versículo 10 fala: o desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Isso para Deus é violentar o próximo. Tolice 4. Escolher o caminho errado. Desagrada a Deus quando você escolhe o caminho errado. Veja os versículos 8 e 16. O 8. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Então, o culpado, aquele que vive fazendo coisas erradas, o caminho dele é um caminho tortuoso, é um caminho difícil. Agora, a conduta do inocente é reta. O inocente, o justo, o puro, sempre vai seguir o caminho certo. Versículo 16. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. O versículo 16 é um versículo pesado, porque ele fala: se você se afastar da sabedoria, você vai morar com os mortos. Veja que, dependendo do caminho que você trilhar, se você se envolver com o tráfico, não sei quem está ouvindo esse vídeo, mas de repente você mora em uma zona, em um lugar onde as pessoas praticam o tráfico e talvez você esteja recebendo convites para participar disso. Muitas pessoas começaram a participar de um furto, do tráfico, de coisas erradas, pensando que não aconteceria nada. O exemplo que eu falei um pouco atrás sobre aquele que se faz corretor de imóveis de terrenos na praia. Tem pessoas que enganam outras pessoas com esse golpe. Dizem para as pessoas inocentes que têm o sonho de comprar um imóvel na praia que elas têm um terreno e mostram para a pessoa um terreno vazio e dizem: você pode vir aqui e construir. E muitas vezes aquele terreno já tem dono. Muitas vezes aquele terreno é área do município, é área do governo. E esses bens que são do governo não podem ser vendidos. E a pessoa leva o dinheiro da vítima e pensa que está tudo certo. A vítima pode encontrar
o suposto corretor e matá-lo. Aquele que se afasta do caminho da sensatez, da prudência, repousará na companhia dos mortos. Então, escolher o caminho errado leva à sua destruição. É a tolice 4, que desagrada a Deus enganar o próximo. Desagrada a Deus fazer essas coisas. Desagrada a Deus também quem se afasta do caminho da sensatez, repousará na companhia dos mortos. Uma insensatez que Provérbios 6, nos últimos versículos, trata: aquele que adultera com uma mulher. O texto fala que aquele que adultera com a mulher, Provérbios capítulo 6, aquele que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Ele não vê o perigo, porque no dia da vingança o marido não aceitará presentes, por mais que eles sejam multiplicados. Então veja que aquele que adultera com uma mulher, ele está sendo falto de entendimento, porque ele pode receber o caminho da morte. Tolice 5, desagrada a Deus não cuidar dos pobres. Versículo 13, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará, e não terá resposta. Deus ama a todos. Tem pessoas que olham para o pobre com desprezo, olham para o pobre com aquele sentimento de que são superiores porque têm casa, porque têm roupa e porque têm o que comer. Tem aquelas pessoas que olham para o pobre e dizem: ih, lá vem o mendigo, lá vem o pedinte, lá vem o pobre. Então, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Esta é uma lei da semeadura. Quando você despreza o pobre, quando você pode fazer alguma coisa e você não faz, vai também chegar o momento em que você vai precisar, e Deus, na sua soberania também, vai permitir que você passe por aquela situação. E por que Deus vai permitir que você passe por essa situação? Porque Ele é mau? Não. Para que você lembre que você também fechou os ouvidos para alguém, para que você tenha a chance de se arrepender, para que você tenha a chance de aprender que a vida, nessa vida, nós temos uma responsabilidade, um compromisso em relação ao nosso próximo. Nosso compromisso é de amar o próximo como a nós mesmos. Nós estamos aqui na Terra para compartilhar e aprender uns com os outros. A Bíblia tem muitas passagens que falam sobre isso. Nos recortes do capítulo 18 de Provérbios, nós falamos sobre os relacionamentos. Provérbios 18 fala sobre a importância dos relacionamentos. O versículo 1 de Provérbios 18 fala assim: busca o seu próprio interesse aquele que se isola. Ele não tem prazer no conhecimento. Ou seja, a pessoa que se isola, ela só quer saber de fazer as coisas que interessam para ela. Quando ela tem que entrar em um grupo para tratar das coisas que precisam ser compartilhadas no grupo, ela se isola. Ela fala: não me interessa isso. Só interessa o que é bom para mim. O que os outros precisam não me importa. Então, é uma tolice não cuidar dos pobres. Veja que nos lugares em que se multiplicam os pobres, se multiplica a violência, os furtos, os roubos, os assaltos, os latrocínios. No lugar onde se multiplicam os pobres, se multiplicam também os crimes sexuais. Porque as pessoas que são pobres não têm acesso à educação, à informação, ao conhecimento. E a necessidade de terem o que comer, de terem o que vestir, faz com que o homem fique desesperado. E uma pessoa em desespero comete crimes, se ela não tem informação, conhecimento. E Tiago fala: do que adianta você dizer que tem fé e disser para aquele que está pobre: vão e se alimentem, vão e usem agasalhos, se você sabe que ele não tem o que comer e não tem o que vestir?
Então, cuidar dos pobres, não cuidar dos pobres é uma tolice. Você pensa, isso não impacta em nada na minha vida. Impacta, porque onde se multiplicam os pobres, se multiplicam as pessoas que estão desocupadas e que podem pensar em agredir a cada um de nós. Tolice 6, ser glutão e ser beberrão, versículos 17 e 20. 17. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Versículo 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Esses versículos 17 e 20 nos falam a respeito daquelas pessoas que pegam o dinheiro que recebem e são totalmente dominadas pelo seu prazer. São pessoas que não têm autocontrole. Todos os treinamentos de educação financeira ensinam que você deve sempre reservar 10% para uma reserva de emergência e ainda deve reservar 10% para um investimento. E você deve viver um padrão abaixo daquilo que você pode, até que você tenha juntado uma riqueza que permita que você possa viver uma vida de maior conforto. Mas as pessoas que são entregues ao prazer, aos seus prazeres, elas têm um pensamento diferente. O pensamento delas é gastar, tomar emprestado das outras pessoas, não pagar e ficarem vivendo, sendo glutões e beberrões. Então o texto fala: quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Se você não tem domínio em relação à administração do seu dinheiro, você vai passar necessidade. Tem pessoas que não dominam o prazer de comprar um telefone celular novo. Um telefone que custa 5 mil, 10 mil, 15 mil. E a pessoa vai lá, parcela no cartão, paga a primeira parcela e fica vinculada, amarrada com aquela dívida, quando ela não precisava daquele telefone. Se você não tiver o telefone celular de última geração, ou o carro zero, ou o apartamento ou a casa que você gostaria de ter, isso não vai matá-lo. Isso não vai matá-lo. Mas existem algumas pessoas que assumem essas dívidas para satisfazer o seu prazer sem terem a condição necessária para isso. A pessoa compra o carro vai ser levado. A pessoa compra o imóvel vai ser levado. Então, você vai ficar com essa dívida. Muitas pessoas perdem os seus bens em leilões por falta de condição de pagamento das prestações. Então, pensar que você pode dar o passo maior do que aquele que você consegue suportar é algo que vai fazer você passar necessidade. O texto nos fala: não seja uma pessoa que se leva pelos prazeres, mas seja uma pessoa que sabe controlar o que você come, o que você bebe, onde você mora, que carro você tem, qual celular você compra, porque na casa do sábio, versículo 20, há comida e azeite armazenados. E existe comida e azeite armazenado porque existe administração, existe planejamento, existe paciência, existe domínio próprio, existe uma capacidade de ter domínio em relação às próprias vontades para fazer o que tem que ser feito em cada tempo certo. Mas o tolo devora tudo o que pode. O tolo é aquele que devora tudo, come tudo. Muitas vezes não sabe realizar a administração do seu recurso. Então, quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Se apegar ao vinho é tanto se apegar à bebida, sendo um beberrão, como também se apegar à alegria.
Quem se apega ao vinho, o vinho simboliza, aqui nessa passagem, simboliza a alegria. Quem se apega a gastar todo o seu dinheiro sempre em prazeres, em festa, em eventos, jamais será rico. Tolice número 7, a preguiça, o desagrada a Deus. Versículo 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Versículo 26. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte. Então nós vemos que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ter planejamento e paciência e seguir o projeto para obter o resultado esperado. O preguiçoso, ele não faz a sua parte, mas o preguiçoso também deseja ter aquilo que as pessoas querem ter. Mas ele se cansa de nunca colocar as mãos, de nunca fazer o que tem que ser feito. E a tolice 8, sacrificar em pecado. Versículo 27. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, quanto mais quando oferecido com más intenções. Então, quando um ímpio, uma pessoa que está no pecado, faz um sacrifício, faz um voto a Deus, Deus já considera detestável. Então, quando o ímpio, por exemplo, faz um voto com Deus, pedindo que, por exemplo, ele prospere, pedir por prosperidade, por exemplo, é algo que pode ser algo que as pessoas podem pedir a Deus. Deus vai olhar e vai dizer: ele está me pedindo prosperidade, mas ele só faz coisas erradas. Isso já é detestável para Deus, porque o ímpio faz as coisas erradas. Agora, pior do que isso é quando ele oferece um sacrifício para Deus com intenções malignas. Exemplo, ele diz assim: Deus, eu vou oferecer um voto, seja lá de qual valor que seja. Muitas vezes um valor que a pessoa não pode dar, porque ela está oferecendo um sacrifício para Deus. E a pessoa diz assim: para que fulano ou cicrano morra, porque me fez mal um dia. Deus não compactua com a morte do ímpio. Deus deseja que o ímpio se arrependa e seja salvo. E Jesus nos ensina o perdão. Então, o ímpio, quando ele faz alguma coisa para Deus, algum voto, aquele voto já é detestável. Pior ainda, quando ele oferece um voto com uma intenção má. Quando ele fala: Deus, eu estou dando esse voto, eu vou ajudar na igreja, mas eu quero que o Senhor faça com que o fulano morra, com que a cicrana morra, com que tal pessoa fique doente e fique numa cama, que a pessoa perca as pernas porque ela fez tal coisa para o meu amigo, para a minha amiga, para o meu pai, para a minha mãe. Esse tipo de voto é um voto que é pior ainda. E há pessoas que fazem voto pedindo para que Deus mate o marido, para que Deus mate a esposa, para que possam se casar com outra pessoa. É terrível ouvir isso, mas existem pessoas que fazem esse tipo de voto. É um absurdo, mas existem pessoas que dizem: não quero um ex vivo, quero um novo casamento, mas essa pessoa tem que morrer, então eu vou pedir a Deus que leve essa pessoa. Esse tipo de oração é a oração que desagrada a Deus. É um tipo de oração que desonra a Deus. É um tipo de oração que não honra ao Senhor. Não faça esse tipo de oração. Se você quer pedir o divórcio, peça o divórcio. Diga a Deus: eu não quero viver mais com essa pessoa. E eu quero desobedecer a palavra. Não coloque Deus no seu negócio. Não coloque Deus na sua desobediência. Não coloque Deus
no mal que você carrega no seu coração. Porque Deus não tem pacto e ele não tem aliança com aquilo que é mal. O terceiro recorte fala sobre o ímpio sofre no lugar do justo. Nós vimos aqui no segundo recorte 5 sabedorias e 8 tolices, né? E aqui no versículo 18 nós vamos ler a consequência, o que acontece com os ímpios e com os justos. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. O que acontece? Tem uma outra versão que esse versículo diz assim: o ímpio fica no lugar do justo. Em outras palavras, o justo faz as coisas corretas e ele sempre vai escapar do caminho da destruição, do caminho da desgraça, do caminho da morte. No lugar do justo, o ímpio vai servir como resgate. O ímpio vai ficar no lugar do justo. O justo, se ele cair numa situação dessas, ele vai escapar e um ímpio vai cair naquele lugar de morte, desgraça, ruína e destruição. Porque o ímpio, ele serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Quarto recorte fala sobre a mulher briguenta. Os versículos 9 e 19 falam: o 9: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Versículo 19: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Então, esse versículo traz uma recomendação para as mulheres. Veja como você trata o seu casamento. Provérbios, no capítulo 14, no versículo 1, fala: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. E Provérbios, capítulo 31, fala a respeito das características da mulher virtuosa. E meditar em Provérbios, capítulo 14, e em Provérbios, capítulo 31, permite que você tenha um apanhado do que a Bíblia ensina a respeito de uma mulher. Você que é homem e que está buscando uma esposa, pode também meditar nesses textos. Provérbios 14, nós fizemos aqui nos recortes de Provérbios, nós no capítulo 14 especificamente, nós gravamos 2 vídeos. O recortes de capítulo 14, parte 1, que fala sobre a questão da mulher briguenta, a mulher tola, e depois gravamos recortes de Provérbios, capítulo 14, parte 2. A parte 2, no versículo 30, fala a respeito da inveja, que a inveja é a podridão dos ossos. Então, você pode ver o Provérbios, capítulo 14, a parte 1, fala sobre a questão da mulher tola. E na série 5 minutos de meditação em Provérbios, que foi gravada em março, nós apontamos 18 características da mulher virtuosa. E a 19ª característica é: a mulher que teme ao Senhor será louvada. E em leituras leituras em Provérbios, quando nós meditamos no capítulo 31, nós também apontamos as características da mulher virtuosa. Esses vídeos já estão no canal. Você pode acessá-los na série, nas playlists. E esses versículos 9 e 19 do capítulo 21 falam que é melhor você morar no canto, ou seja, tem uma outra versão que fala: é melhor viver num canto de águas furtadas. Ou seja, é melhor você morar numa casa emprestada do que você dividir a casa com uma mulher que é briguenta. Veja que o versículo 19, ele é mais enfático. Ele fala assim: é melhor viver no deserto, ou seja, num lugar em que não tem nada, do que com uma mulher briguenta e amargurada. Então veja que o quanto que a amargura e essa questão de ficar gerando ira dentro da casa provoca uma situação que leva o relacionamento para uma separação, para um divórcio. Tem um outro texto que fala assim que morar com uma mulher briguenta é como você morar em uma casa onde tem uma goteira, né? Imagine
aquelas gotas que ficam o tempo todo ali, gotejando, gotejando, aquela coisa irrita você. Chega uma hora que fica insuportável a situação. E o quinto recorte fala sobre a importância dos presentes. O versículo 14 fala: o presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. O que o versículo 14 nos ensina é: quando você precisa resolver uma situação difícil, muitas vezes o presente pode ser o caminho certo. O presente abre caminho para que você conheça pessoas que você deseja ter acesso. O presente acalma a ira, muitas vezes, de alguém que você chateou com alguma palavra que você disse de maneira indevida. O presente pode trazer a harmonia em algumas situações. E essa questão de presente, presente é diferente de suborno. O presente é quando você dá alguma coisa com uma boa intenção. O suborno é quando você dá alguma coisa para corromper alguém que tem poder de decidir alguma coisa. Então, o suborno é aquilo que você dá para o guarda de trânsito para não aplicar a multa a você, é aquilo que você dá para o fiscal do trabalho para não lhe multar por alguma coisa errada que você fez com relação a algum empregado, ao fiscal tributário por algum imposto que não foi pago. Então, o suborno, quando ele é oferecido às ocultas, ele apazigua a maior fúria. O texto está dizendo que até mesmo que os presentes têm tanto impacto para resolver problemas que tanto quando você dá um presente para alguém, como quando você suborna alguém, você acaba contornando situações por meio do presente. Então, esse quinto recorte nos fala que é uma forma de você resolver o problema. Mas, um detalhe, talvez você tenha ficado com a impressão, então eu posso subornar. Não, porque tem um outro texto em Provérbios, eu não me recordo agora qual a passagem, mas num desses recortes ali, tem um versículo que fala que aquele que suborna, que faz com que as pessoas prevariquem contra a justiça, ele também recebe o seu castigo no devido tempo. Então, ele fala assim: seja justo e correto no que você faz. Então, não suborne. Se você suborna, você faz com que as autoridades aprendam a ser corruptas. Então, prefira assumir a responsabilidade por aquilo que você fez de errado, porque isso vai custar mais caro agora, mas no longo prazo vai ensinar você a andar com justiça. E todas as pessoas que passarem pelo seu caminho vão poder falar bem a seu respeito, que você corrigiu o seu caminho, o seu passo. E tem um outro texto, eu também não lembro agora a referência, mas está em Provérbios, que fala assim: o bom nome vale mais do que tesouros. Então, você ter um bom nome, saberem que você é honesto, que você faz a coisa certa, vale mais do que muito dinheiro que você possa ganhar agora. Muitas vezes você suborna, você vai perder o dinheiro do suborno e vai perder o seu bom nome no futuro. Você vai perder a sua honra e você, quando suborna alguém, você está aprendendo a ser corrupto e ensinando o outro a ser corrupto. E quando você ensina as autoridades a serem corruptas, você está destruindo a sua nação, está destruindo a sua cidade. Porque esse que foi corrompido hoje pelo suborno vai cobrar o suborno amanhã das outras pessoas e vai deixar de realizar o que tem que ser feito. Imagine que se você deixa uma pessoa que dirige em alta velocidade escapar da pena de ser disciplinada, você vai ver pessoas dizendo: não tem problema dirigir em alta velocidade. E amanhã pode ser o seu parente que vai ser atropelado por essa pessoa, justamente porque você deixou a corrupção tomar conta de você e da sua cidade. Colabore para que a corrupção, para que o suborno não aconteça, porque quando você combate o suborno, você compartilha a justiça. E muitas pessoas pensam, mas não adianta, eu vou fazer a justiça, mas o outro vai fazer a injustiça.
mas é justamente esse pensamento que multiplica a violência e a corrupção. Quando você pensa dessa forma e faz o mesmo, é isso mesmo que faz a corrupção se multiplicar. Então não faça isso. Lembre-se também, nós estamos em Provérbios 21, que fala sobre a soberania de Deus, que no versículo 2 nós dissemos: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. O Senhor pesa o coração e Ele sabe o que você está fazendo e por que está fazendo, e no devido tempo cada um recebe aquilo que planta. E a soberania de Deus impõe que a justiça seja feita. Provérbios 11:31 está escrito assim: o justo paga por todo o mal que faz na terra, quanto mais o ímpio e o tolo receberão o pagamento por aquilo que fazem. O ímpio e o pecador. Em outras palavras, até o justo recebe o pagamento quando faz coisas erradas na terra. Muito mais certo é que o ímpio e o pecador vão receber o castigo daquilo que fazem. O versículo do dia, de capítulo 21, é o versículo 30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. O Senhor é soberano. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E ele também é soberano para realizar a justiça e fazer com que cada um receba as consequências das suas decisões e das suas atitudes, das suas palavras, quer sejam boas para receber o bem, quer sejam más para receber o devido castigo. Curta esse vídeo, comente qual o versículo que falou mais com você e compartilhe com as pessoas que você conhece para que elas possam aprender mais e ter uma vida mais próspera. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz hoje e sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.